Cabanagem. A Revolução Popular. Que o Império enterrou no Pará, parte 1. Antes de ser chamado de Estado, o Pará foi terra de sangue derramado, de vozes silenciadas, de um grito sufocado que ecoa até hoje na floresta. Aqui, o passado não dorme. Ele espera, enterrado entre raízes, esperando ser desenterrado por quem ainda tem coragem de ouvir. Você acha que conhece a história do Brasil? Espera até ouvir o que fizeram com o Pará. Um lugar que deveria ser sinônimo de orgulho nacional, mas que foi forjado à base de traições, massacres e resistências invisíveis. A Amazônia pode até ser chamada de pulmão do mundo, mas o coração dela bate no Pará. E esse coração já sangrou demais. Eles contaram para você que o Brasil nasceu do litoral, das grandes capitais, das bandeiras do progresso. Mas ninguém te contou que muito antes disso, o Pará já ardia, ardendo de dor, de revolta, de uma força ancestral que nem o tempo conseguiu apagar. Tudo começou em 1616 com a fundação do Forte do Presépio, em Belém. Mas essa data, comemorada com festa, tem cheiro de pólvora e grito indígena. A fundação foi, na verdade, uma invasão. Os portugueses chegaram armados com a cruz numa mão e a espada na outra, e deram início a um dos ciclos mais violentos da colonização, a dominação da Amazônia. Os tupinambás, que já habitavam ali há séculos, foram massacrados em nome de uma fé que não era deles, de uma coroa que nunca viram, de um idioma que lhes foi enfiado à força. Belém cresceu em cima de ossadas indígenas. O Pará foi ganhando forma como capitania, mas sempre à sombra do interesse europeu. As drogas do sertão, especiarias amazônicas como cacau, urucum, baunilha, eram arrancadas da floresta como se não tivessem dono. E tinham. Só que os donos foram mortos ou escravizados. Mas o povo do Pará nunca abaixou a cabeça. A floresta ensinou a resistir. Nos séculos seguintes vieram os missionários, os senhores de engenho, os comerciantes, todos com a mesma fome de terra, de lucro, de controle. Mas também surgiram os primeiros focos de resistência. Quilombos escondidos na mata, aldeias que se recusavam a sumir, rios que serviam de fuga, mas também de armadilha. O Pará foi palco de lutas silenciosas, invisíveis nos livros escolares. E então, veio o século XIX, e com ele, a explosão. Em 1835, o povo do Pará disse basta. Foi a cabanagem. Uma revolta popular gigantesca, liderada por gente pobre, negra, mestiça, indígena. Eles invadiram Belém, tomaram o poder, instauraram um governo do povo. Durante meses o Pará foi livre, sem rei, sem império, sem opressor. Mas liberdade demais assusta quem vive de controle. O Império do Brasil reagiu com fúria. Mandou tropas, destruiu vilas inteiras, degolou crianças. Foi o maior massacre da história da Amazônia. Mais de 30 mil mortos, numa população de 100 mil. Um genocídio. E tudo isso foi apagado. Pouca gente fora do Pará sabe o que foi a cabanagem. E quem sabe finge que não importa. Você já ouviu o nome de Eduardo Angelim? Ele foi líder cabano, o rosto da resistência. Um homem que acreditou que o povo podia governar. Ele venceu batalhas. Ele enfrentou generais. Ele foi traído, preso, exilado. E hoje? Hoje quase ninguém sabe que ele existiu. Apagaram a história dele porque ela incomoda. Porque ela mostra que o povo pode sim tomar o poder. E isso dá medo em quem manda. Mas o Pará não parou na cabanagem. Veio o ciclo da borracha no fim do século XIX e início do XX. Mais uma vez, o mundo inteiro voltou os olhos para a Amazônia. E mais uma vez, o povo foi deixado de lado. Fortunas foram feitas com o látex. Belém virou uma cidade rica, com teatros luxuosos, luz elétrica, avenidas largas. Mas nas margens do rio, só miséria. Índios escravizados, seringueiros morrendo de malária, crianças desaparecendo na selva. Tudo em nome do progresso. E a floresta? Silenciada, cortada, vendida em pedaços. Esse é o Pará que ninguém te mostra. Um estado que resiste há séculos. Que já foi traído pelo império, pela república, pelos próprios filhos.
mas que nunca se curvou, porque o Pará não é só floresta. É gente, é alma, é história. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já viu essa história contada com verdade? Quantas vezes te disseram que o Pará foi o único estado brasileiro onde o povo tomou o governo com as próprias mãos? Que aqui houve uma revolução popular de verdade e que ela foi esmagada pelo próprio Brasil? Eles não querem que você saiba disso, porque saber disso é começar a questionar tudo. Se isso te despertou, comenta aqui embaixo. Diz, eu tô aqui para eu saber que essa história ainda importa para alguém. E se doeu, se te fez pensar, compartilha. Porque essa é a história do Brasil que ninguém mostra. E a gente tá aqui para lembrar. Continua na parte 2. Da República à ditadura, o Pará não se calou.